Olá, tudo bem com você? Meu nome é João Cláudio Rufino, eu sou professor na Faculdade de Teologia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, que tem como propósito levar o conhecimento bíblico profundo para a compreensão daquilo que realmente o texto quer dizer, qual é a mensagem que ele quer expressar. E eu tenho certeza que do dia de hoje você realmente vai gostar demais. Por quê? Porque o texto é tirado de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6, que é o texto que fala da cura que Jesus realizou, de um hidrópico, exatamente. Nós vamos entender de modo profundo qual é a lição que esse texto tem a trazer para cada um de nós. Bom, antes da gente entrar mais profundamente nesse texto, eu quero já te pedir que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa marcar pessoas, que você possa se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para as notificações. Isso ajuda, faz com que a gente chegue para mais pessoas. Beleza? Além disso, eu vou colocar aqui na descrição algo que muitas pessoas estão me pedindo, que é o link, exatamente, é um link com um curso totalmente gratuito de 4 aulas sobre o tema da Mariologia Bíblica. Isso significa que você, ao acessar, você vai ter um curso espetacular, gente. Então vai valer muito a pena, beleza? Bom, vamos então, sem mais delongas, mergulhar nesse texto que lida justamente com o tema da cura, mas ao mesmo tempo também com o tema daquilo que vai ser a autoridade de Jesus em relação ao dia de sábado. Diz assim a palavra de Deus: certo sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição, e eles o espiavam. Eis que um hidrópico estava ali diante dele. Tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e aos fariseus: é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram calados. Tomou-o então, curou-o e despediu-o. Depois perguntou-lhes: qual de vós, se seu filho ou seu boi cai num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Diante disso, nada lhe puderam replicar. Bom, é importante já de cara destacar que toda essa narrativa vai acontecer dentro do dia de sábado. E é muito importante também dizer que o sábado, para a compreensão desta palavra, é fundamental. Afinal de contas, por 3 vezes vai aparecer o termo sábado nessa perícope. Nós teremos no versículo 1, depois no versículo 3 e depois no versículo 5. Ora, o sábado vai ser o quê? O dia do descanso. A palavra Shabat em hebraico significa isso. Só que, a partir da experiência que o povo de Judá teve no exílio da Babilônia, e depois pós esse exílio da Babilônia, o sábado se tornará também o dia da vivência mais radical da lei. Exatamente, esse é um ponto muito importante que a gente não deve se esquecer. Então, quando o texto no Novo Testamento vai tratar da cura no dia de sábado, por trás o pano de fundo é justamente esse. E dentro do Evangelho de Lucas, Jesus realiza obras no dia de sábado. Vale lembrar, por exemplo, que ele realiza 5 milagres em dias de sábado dentro desse Evangelho. Aqui, nos versículos de 1 a 4, depois no capítulo 4, versículo 31, versículo também 38, capítulo 6, versículo 6, capítulo 13, versículo 10 e também no versículo 14. Então Jesus realiza a cura no dia de sábado e isso vai ser mal visto, porque vai ser entendido como a realização de algum trabalho
que a lei não permitia. E aí o texto diz que Jesus estava na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição. É muito interessante que neste momento é a terceira refeição que Jesus toma na casa de um fariseu ou mestre da lei. Exatamente, nós teremos isso lá no capítulo 7, versículo 36. Depois nós teremos no capítulo 11, versículo 37. E aqui há algo muito interessante. Lucas, ele vai mostrar Jesus, não é, dentro da casa desses fariseus, aqui mais uma vez, agora no dia de sábado, tá? E o dado interessante é que Jesus, ele sai da sinagoga e vai, então, para o sábado na casa deste homem. Esse é um ponto fundamental. Fundamental. Por quê? Porque justamente isso vai trazer para a narrativa uma tônica justamente de conflito. Ou seja, era o dia da vivência mais radical da lei e Jesus está na casa de um fariseu. Ok? E aí, o texto aumenta a tensão quando diz: eles o espiavam. Passa-se então do singular, um fariseu, para vários, o espiavam. Então há um grupo aqui que está justamente olhando para as ações de Jesus. E é muito interessante que isso vai revelar, talvez, a verdadeira intenção do fariseu que o convida. Não era só uma questão de hospitalidade, era uma questão de colocar Jesus em xeque. Mas o mestre, ele percebe isso. Então ele vê um homem hidrópico. Essa doença, não é, se refere a uma condição de fluidos que se acumulam nas articulações e no corpo. Isso gera muitas dores, muitos problemas, enfim. Jesus vê um homem nessa condição, uma situação de bastante dor, de bastante sofrimento. Ele toma a palavra e no versículo 3, então, ele faz a pergunta: é lícito curar no dia de sábado? Veja, aqui aparece novamente o termo sábado, e aí essa pergunta, ela é uma pergunta que na realidade vai se repetir em diversos momentos dentro desse evangelho. Não é só aqui que isso aparece. Isso vai aparecer, não é, a questão da cura em sábado, não é? No capítulo 6, versículo 9, no capítulo 13, versículo 16, e no paralelo sinótico em Mateus, capítulo 12, versículos de 9 a 10. Essa é uma pergunta que Jesus faz em vários momentos, e é preciso dizer, não é? É preciso dizer que vai ser a última cura dentro do evangelho em dia de sábado que Jesus vai realizar. E, portanto, isso ganha um significado grandioso para nós. Saiba, não é? Você que vem acompanhando a nossa caminhada dentro do Evangelho de Lucas, que Jesus, desde o capítulo 9, versículo 51, já está indo na direção de Jerusalém, onde ele vai entregar sua vida, vai morrer na cruz. Então, a tensão está aumentando. Vai ser o último momento, então, de cura que Jesus vai realizar. E aí, o que vai estar aqui por trás, como pano de fundo da discussão? Dentro da tradição rabínica, existe, gente, uma série de leis que vão justamente trazer detalhes a respeito das leis que estão escritas na Torá. Como assim? Eu estou me referindo à Torá oral. Torá oral que vai ser colocada por escrito somente no ano 200 depois de Cristo, e o nome disso é Mishnah. Eu vou repetir, Mishnah. O que é essa Mishnah? Então são as leis orais que depois vão ser colocadas no papel. E quando nós olhamos na Mishnah, os diversos tratados que ela tem um tratado lá que se chama Shabat. E lá no capítulo 7, no número 2,
vai ser expresso tudo aquilo que não era possível fazer no dia de sábado. Então, são 40 menos 1, é essa expressão utilizada na Mishnah, de ações que não podiam ser realizadas no dia de sábado. Entre elas, amarrar roldana, arar a terra, realizar costura, colheita, uma série de outras coisas. Então, havia um peso aqui. O fariseu conhecia bem essa Torá oral, ele conhecia bem esta dinâmica. E Jesus, então, coloca aqueles homens em xeque, os questiona diante da tradição que está posta. E aí, eles ficam calados, isso é o que diz o versículo 4. Jesus cura, Jesus despede aquele homem e aí faz a pergunta no versículo 5. Escuta, se o seu filho ou um boi cair num poço, você não vai retirá-lo imediatamente, mesmo sendo dia de sábado? Essa é uma pergunta que, na realidade, ela vai aparecer não só aqui, ela vai aparecer também no capítulo 13, no versículo 15, algo próximo dessa pergunta. O que Jesus realmente está querendo ensinar aqui? Pessoal, não adianta viver a lei pela lei, esquecendo daquilo que é a essência da lei. A lei do sábado está expressa em Deuteronômio, no capítulo 5, versículos de 12 a 14, e lá é falado exatamente sobre a questão do descanso. Ou seja, para salvaguardar a vida, não para oprimir. Quando a lei é usada para matar, quando a lei é usada para oprimir, isso é um dado ruim. E isso eu quero muito que você tenha clareza. Quando a gente estuda os evangelhos, nós percebemos que Jesus coloca a vida acima da regra, acima da lei. E que muitas vezes nós, cristãos, colocamos a regra acima. A regra ela é importante, ela ajuda a organizar, ela direciona, mas quando eu coloco a regra na frente da pessoa e acabo usando a regra para excluir a pessoa da misericórdia de Deus, da graça de Deus, eu estou realizando o que o fariseu faria, não o que Jesus faria. Esse dado é muito interessante. E aí eu queria que você pensasse, será que você tem vivido segundo o legalismo ou tem olhado para a pessoa? Pessoa que necessita da graça e da misericórdia de Deus. Quantos de nós, cristãos, estamos vivendo legalistas como fariseus, colocando a lei acima da vida? Pensa nisso, beleza? Então até o dia de amanhã com um novo evangelho para que a gente possa mergulhar e compreender a palavra de Deus. Valeu, tchau, Deus abençoe.